Paz, irmãos, hoje nós vamos ver os capítulos 8 e 9 do livro de Atos. Um tema muito expressivo, porque o livro de Atos, a história da igreja primitiva, até o capítulo 10, é como se fosse um preâmbulo para o evangelho chegar aos gentios. Então, tudo o que está acontecendo acontece de Jerusalém para um corredor chamado Samaria. E nós vamos ver. Então, vamos começar hoje com o capítulo 8 e nós vamos ler até o versículo 3, onde está escrito assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Olha, nós vamos ver que agora o sal de Jesus que ele deixou na terra vai começar a salgar o mundo. Os eventos que estão no capítulo 8, eles vão falar de 4 homens diferentes. E esse capítulo 8 é praticamente em torno desses 4 homens. O primeiro deles é Paulo. O livro de Atos e as cartas, elas nos dão um conhecimento sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós vemos lá no capítulo 22 de Atos, vamos ver mais para frente, mas só para citar, no versículo 3, assim, ele diz, no capítulo 22 de Atos, versículo 3, eu vou ler: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Está vendo? Ele diz quem ele é. Ele era hebreu de hebreus, filho de fariseus e cidadão romano da Cilícia, educado em Jerusalém, na direção de Gamaliel, o grande mestre daquela época, e se tornou um fariseu devoto profundo do judaísmo. Sua vida era sem defeito enquanto se media pela lei. Ele foi um dos jovens fariseus mais promissores em Jerusalém, uma grande esperança para a fé judaica. O zelo dele pela fé o fez se tornar perseguidor. Sim, perseguidor da igreja, achando que assim ele agradava a Deus. Ele tentou destruir a igreja. Quando Jesus falou a ele no caminho de Damasco, Jesus deixou bem claro que ele era um perseguidor. Paulo, por que tu me persegues? Então Jesus está dizendo que ele é um perseguidor. Ele, Paulo, consentiu e incentivou o apedrejamento de Estevão. Ele perseguia homens e mulheres até a morte. Olha aqui mesmo no versículo, no capítulo 22, no versículo 4, ele diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres
homens e mulheres. Ele era horrível, invadindo casas, invadindo a sinagoga e encerrava os cristãos, o povo de Deus em cárcere. Mas, se o povo de Deus blasfemasse contra Jesus, eles seriam soltos. Ele foi um homem totalmente devotado à lei de Moisés, foi um blasfemo e um perseguidor. Esse é Paulo. O capítulo 8 nos fala desse homem. Outro homem que está aqui no capítulo 8 é Filipe. Vamos ler capítulo 8, de 4 a 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Segundo homem presente no capítulo 8 de Atos, a perseguição faz para a igreja o que o vento faz para a semente. Preste atenção o que está acontecendo agora. É como se Deus pegasse a mão cheia de filho e semeasse para o mundo. Sabe quando o semeador enche a mão de semente e espalha no campo? Pois agora a perseguição vai fazer para a igreja o que o vento faz com a semente, ele espalha, ele leva a semente. A igreja em Jerusalém tinha a semente de Deus e a perseguição a leva a espalhar para fora de Jerusalém. Jesus Cristo tinha dito: fazei discípulos, começando em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até a perseguição que culminou ali com o apedrejamento de Estevão, a igreja crescia, crescia, crescia em Jerusalém. Mas não saía para outras regiões da Judéia e Samaria até os confins da terra. Nós vamos ver que Samaria vai ser como uma ponte entre Israel e o mundo. Os samaritanos, eles eram um povo mestiço, de judeus e gentios. Eles tinham o seu próprio templo e sacerdócio, mas eles não gostavam dos judeus. Nós lembramos aquele encontro de Jesus com a mulher em Samaria. Ela disse: como é que tu, sendo judeu, tu vens pedir água a mim, que sou mulher, e mulher samaritana? Olha que ela diz para ele: nós, os samaritanos, nós adoramos aqui nesse monte, que é o Monte Gerizim, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que tem que se adorar. Então, os samaritanos tinham outro templo, tinham outro sacerdócio, não é? Agora, Deus permitiu a perseguição para que a igreja fosse forçada a sair de Jerusalém, e os cristãos foram produzindo frutos onde quer que chegassem. Filipe, vamos falar desse rapaz tão querido. Filipe foi um dos diáconos escolhidos juntamente com Estevão, Prócoro, Nicanor, e se tornou um tremendo evangelista. Ele
Deus o enviou para Samaria. Lá, Filipe declarou a palavra de Deus, demonstrando o poder do Espírito na operação de muitos milagres. Que ministério maravilhoso! O povo em Samaria, que ouviu o evangelho e creu, foi liberto de doença física, possessão demoníaca e ficou livre dos pecados. A Bíblia ainda diz que houve grande alegria na cidade. Agora, você vai ver uma coisa. O evangelho de Jesus Cristo saiu do território judeu para um território metade judeu, metade gentio. Você está entendendo o que está acontecendo? Ainda não chegou nos gentios, mas já saiu dos judeus. Está no meio do caminho. Deus, na sua graça e misericórdia, fez uma ponte. Ponte. Dois povos inimigos trazendo a salvação aos samaritanos, e de lá chegaria aos gentios. Está vendo? Primeiro Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até hoje, nós precisamos de construtores de ponte como Filipe, que ele vai como pioneiro. Filipe chega a Samaria como pioneiro. Nós lembramos quando Jesus falou no capítulo 10 de Mateus, no versículo 12, no versículo 5, quando ele envia os 12, lá em Mateus 10, 5, ele diz: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, versículo 6, mas de preferência buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, Filipe pode ir para Samaria, porque já tem o Espírito Santo. Então, vimos o primeiro homem do capítulo 8. Vimos, que é Paulo. Vimos o segundo homem do capítulo 8, que é Filipe. Agora nós vamos ver um terceiro homem, não é? Do versículo 9 a 25. Então, eu vou ler Atos 8, de 9 a 25, onde está escrito assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica em Samaria, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então,
lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estáis em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, agora nós vimos o terceiro homem do capítulo 8, o Simão, o mágico. Meus irmãos, nós podemos estar cientes de uma coisa: todas as vezes que Deus faz uma obra no coração de pessoas, Satanás também quer fazer a obra dele. O inimigo vem como um leão voraz para devorar, como uma serpente para enganar. A ferramenta que Satanás usa aqui é um mágico chamado Simão. O povo em Samaria era impressionadíssimo com as coisas que Simão fazia. E o povo acreditava em tudo que ele dizia, crendo que ele tinha o grande poder de Deus. Mas ele era energizado por Satanás. Como está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 9, está escrito assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quando os samaritanos começaram a ouvir Filipe, Simão começou a perder seguidores. E o próprio Simão creu. Nós vamos ver, Satanás sempre se apresenta assim. Você vai ver quando Paulo, na sua primeira viagem, ele desce de Antioquia para Seleucia, ele atravessa para Chipre. Chega em Salamina, a Bíblia diz que ele atravessou toda a ilha até chegar em Pafos. Quando chegou em Pafos, Deus tinha preparado um momento. Porque lá em Pafos havia um grande homem do Império Romano, Sérgio Paulo, que era o procônsul do Império Romano. Olha, Pafos era a capital de Chipre naquela época. Pense bem, o procônsul romano manda chamar Paulo e Barnabé, porque ele queria ouvir sobre o caminho, sobre Jesus, sobre a fé. Só que ele era um homem que se acompanhava de um vidente chamado Bar Jesus, né? E naquela época, na antiguidade,
esses homens se acompanhavam de videntes, de feiticeiros, de adivinhas. Lembra de Nabucodonosor? Lembra do faraó? Porque esses homens adivinhavam a sorte. Porque nós sabemos que Satanás tem um espírito de adivinhação chamado espírito de Piton, ou pitonisa. A moça de Atos 16 que adivinhava era uma pitonisa. A pessoa que tem espírito de adivinhação é espírito de Piton. Quando o procônsul mandou chamar Paulo, que queria ouvir da fé, esse Bar Jesus, não é? Ele não gostou. Ele tentou fazer de tudo para atrapalhar Paulo. Tentou de todo modo atrapalhar. E quando Paulo vê que não dava mais, ele fala para esse Bar Jesus, que o nome dele também é Elimás. Ele diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora aí está a mão do Senhor sobre ti. Ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Está vendo? Por que a sentença que Paulo deu veio para ele não ver o sol? Porque ele adivinhava pelas estrelas. Ele tinha que ver as estrelas para adivinhar o futuro. Paulo disse: vai perder seu ganha-pão. Você vê que isso era alguma coisa muito usada, mas era do diabo. Quando esse Elimás, não é? Bar Jesus, ele viu que ele ia perder o emprego, porque se o procônsul cresce na palavra que Paulo estava dando, Elimás ia perder o emprego. Ele começou a atrapalhar. Pior para ele. Porque aí ficou mais claro o poder que existia na palavra que Paulo pregava. Então, você vê a mesma coisa aqui. Esse adivinha, esse mágico, no meio da igreja, andando, a Bíblia diz que ele andava ali. Ele grudou, não é? Ele grudou em Filipe. A Bíblia diz que ele abraçou a fé e foi batizado e acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres que Filipe praticava. Quando os samaritanos começaram a ouvir Filipe, Simão começou a perder seguidores e o próprio Simão creu. Isso, ele seguia Filipe de perto para ver se dava para copiar as coisas que Filipe fazia. Quando Pedro e João vieram de Jerusalém, impuseram as mãos sobre os convertidos para que recebessem o Espírito Santo, porque eles, os convertidos, tinham só o batismo de Jesus. Pedro, porém, recebeu as chaves do reino de Deus. Nós lembramos em Mateus 16 que Jesus disse para ele: eu te dou as chaves do reino do céu. E nós vimos que Pedro já tinha usado a chave para abrir o reino para os judeus no dia de Pentecostes. Agora, ele vai usar a chave para abrir o reino para os samaritanos. E lá em Atos 10, ele vai abrir a chave para os gentios. Ele vai usar as chaves 3 vezes. E depois que ele abre
o reino para os gentios, Pedro, então, praticamente recua. Recua, nunca você vai ver ele sair dali daquela região. Essa história que ele morreu em Roma não é verdadeira. Mas vamos adiantando. O Atos, o livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 10, é um período de transição para os gentios. Antes que o evangelho chegue aos gentios, muitas coisas vão acontecer em Jerusalém e até em Samaria. Na casa de Cornélio, nós vamos ver, não precisou imposição de mãos. E o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Está escrito lá em Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Entendeu agora, meu irmão? O porquê é necessário ouvir a palavra e crer. Agora, para os gentios, a coisa é diferente. Em Atos 2:38, quando lemos, nós vemos: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sede batizados em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, não podemos dizer que o Espírito Santo opera dentro do nosso quadradinho. O Espírito Santo opera assim, 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 assim. Os capítulos de 1 a 10 são uma transição para os gentios. Não é? São uma transição para os gentios. Lá em Atos 2, Paulo diz: arrependei-vos, confessai o nome de Jesus, recebereis o dom. Lá aqui em Samaria, Pedro foi lá para impor as mãos de João. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sem precisar de impor as mãos para os gentios. A maldade do coração de Simão foi revelada quando Pedro e João chegaram. Simão queria fazer milagres, mas também queria transmitir o dom do Espírito Santo. Esse episódio ali, ele nos leva e nos leva a ver o quanto uma pessoa pode estar perto da salvação e não ser convertida. Né? Passa a vida indo na igreja, faz coisa dentro da igreja e não é convertida. Simão ouviu o evangelho, Simão viu os milagres, Simão chegou a proclamar sua fé em Cristo, foi batizado e nunca foi nascido de novo. Pode uma coisa dessa? Pode, está escrito aqui. Se Pedro não expusesse a maldade daquele coração, ele permaneceria como membro da congregação em Samaria. Agora vamos ver o quarto homem, do capítulo 8. E capítulo rico, não é? Você está vendo aqui? Primeiro homem, do capítulo 8, Saulo. Segundo homem, Filipe. Terceiro homem, Simão Mágico. E o quarto agora é o etíope. Um etíope do qual nós não sabemos o nome. Apenas sabemos o que está escrito. Então, eu vou ler dos versículos 26 a 40. E assim nós vamos completar o capítulo 8. Olha, aqui está escrito assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo:
dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este encontra deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Vamos ver este quarto homem. Não é o quarto homem da fornalha, mas é o quarto homem do capítulo 8 de Atos. Filipe era um discípulo obediente. O anjo poderia ter ido direto ao etíope, mas anjos não pregam o evangelho. Isso é um trabalho próprio para os filhos de Deus. É uma incumbência nossa. Deus dirigiu Filipe à pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Esse oficial não veio do país que hoje é a Etiópia, mas da antiga Núbia, que é localizada no sul do Egito. Mas ele era eunuco. Esse é o grande negócio aqui, é que ele era eunuco, e porque ele era eunuco, não podia se tornar completo prosélito judeu. Olha o que está escrito na lei, lá no capítulo 23 de Deuteronômio, no versículo 1, está escrito assim: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor.
Vou ler de novo. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Este homem, este etíope, era aceito como um prosélito de entrada. Olha aí, fica na porta, não pode entrar. Ele era aceito como um homem temente a Deus. Ele era tão preocupado com a sua vida espiritual que ele viajou, gente, 200 milhas até Jerusalém, só para adorar a Deus. Só para adorar a Deus do lado de fora, meus irmãos. Mas seu coração ainda não estava satisfeito. Ele queria de tudo lá dentro. Pensa o que é isso. Quando Filipe se aproximou, o ouviu lendo o profeta Isaías. Naquela época, os discípulos da lei liam em voz alta. Isaías 53. Ele centralizou seus ouvidos na explicação de Filipe e foi nascido de novo. Quero que você veja o grande milagre do amor de Deus aqui. Já que ele não podia entrar pela lei, Deus vai lá e o encontra pela graça. Agora nós vamos ver o outro momento que o Espírito Santo traz para a terra, meus irmãos. Porque lá no capítulo 3 de Atos, nós vimos aquele coxo da porta do templo chamada Formosa. Ele não podia entrar no templo, por quê? Porque ele era coxo de nascença. Ele era considerado maldito, porque devia ter pecado antes de nascer, ou a mãe pecou. Então ele não podia entrar. Depois que vem o Espírito Santo, nome de Jesus sobre ele, ele entra. É tempo da graça. Não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo. Ele entra no templo. Agora, pela lei, este eunuco não pode participar da congregação. Ele queria, mas não podia. Acabou a lei. Jesus já foi na cruz. O Espírito Santo já foi. Deus vai a ele pela graça. Ele confessa Jesus, é batizado e volta para casa cheio do Espírito Santo. Que coisa linda, eu acho, o encontro desse etíope com Jesus Cristo. Jesus Cristo fala com Paulo no caminho de Damasco. O capítulo começa assim, o capítulo 8. O encontro de Jesus com Paulo no caminho de Damasco, um fariseu, e termina com o Espírito vindo encontrar um eunuco no caminho de Jerusalém para Gaza. Que capítulo rico da história da igreja, esse capítulo 8. Agora, meus irmãos, vamos entrar no capítulo 9. Vamos ler 9, de 1 a 31. É longo, mas nós estamos fazendo o estudo. Então, vamos lá. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor?
E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, para onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matar. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia,
Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Bem, aqui o capítulo 9 é o capítulo que fala mais sobre a conversão de Paulo, o grande perseguidor dos cristãos. Este acontecimento é um dos grandes acontecimentos na história da igreja primitiva depois de Pentecostes. E logo depois será a conversão dos gentios. Pense, os grandes acontecimentos, Pentecostes, conversão de Paulo, evangelho chega aos gentios. A conversão de Paulo ocupa lugar no capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26 do livro de Atos. Portanto, nós ainda vamos ouvir e falar sobre isso. Olha, Paulo, ele tem 4 encontros que transformaram a vida dele. Primeiro, ele encontrou Jesus. Nós vamos ver aqui no capítulo 9, de 1 a 9, o encontro dele com Jesus. Lá vai Paulo galopando, vai galopando para Damasco. Ele tinha certeza de tudo. Era chamado por Deus. Ele ia arrebentar com essa palhaçada desse povo. Lá em Damasco, onde já se viu, Paulo ia para Damasco com a certeza de alguém que morreu pendurado numa cruz. Tinha que ser maldito, porque está escrito em Deuteronômio 21, 23, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É maldito de Deus. Paulo tinha essa fé. Era assim que ele ia. Ele não podia acreditar que uma pessoa que morreu no madeiro podia ser o Messias. Todos os milagres que aconteceram, porque aqui já tinha acontecido muito milagre, coxo de nascença já tinha dado, milagre de curas, prodígios, discípulos, os apóstolos que presos eram soltos de lá, mesmo com a prisão toda trancada, tudo. Mas ele dizia que esses milagres eram operados pelo poder de Satanás para destruir a fé judaica. Damasco tinha uma grande população. Era uma cidade onde havia, naquela época, no primeiro século, entre 30 a 40 sinagogas, e alguns cristãos haviam fugido para lá por causa da perseguição. Saíram de Jerusalém por causa da perseguição e foram para Damasco. E esse era o motivo da caçada sanguinária de Paulo. Ele ia atrás desses cristãos. No caminho, ele tem um encontro com Jesus. Caiu do cavalo e não foi um ataque epilético, foi um encontro com Jesus. A Bíblia diz, quase ao meio-dia, Atos 22, 6. Ele explica isso em Atos 22, no capítulo 6. Ele diz isso de uma forma deslumbrante. Mas, ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus,
Ô Nazareno, a quem tu persegues. Presta. Eu sou Jesus. Ô Nazareno, a quem tu persegues. E quando nós lemos aqui, em Atos 26, no versículo 14, ele diz assim: então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da tua própria boca. Porque terás de ser tua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Não é? Olha, a Bíblia diz, caindo todos nós por terra. Desculpa, Atos 26, eu estou errando. Atos 26, 14 está escrito, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olhe bem. Olhe bem. A Bíblia diz que os outros ouviram a voz, mas não entenderam. Mas ficaram emudecidos, ouvindo a voz, não vendo ninguém. Olha, Paulo descobriu muitas coisas naquele dia. Ali. Ele descobriu, primeiro, que Jesus de Nazaré estava vivo. Ele sabia que tinha sido crucificado. Ele sabia que tinha morrido. Mas ele não acreditou na ressurreição. Ele aprendeu que Jesus estava vivo porque estava falando com ele. Paulo ali aprendeu a segunda coisa, que ele era um pecador perdido, em perigo de julgamento de Deus, porque ele estava perseguindo o Filho de Deus. O Senhor tinha um trabalho, ele aprendeu que o Senhor tinha um trabalho especial para o fariseu de fariseus. Ele seria um apóstolo ao gentio. Porque Jesus diz para ele no versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Paulo foi levado para a cidade. Os seus olhos espirituais estavam mais abertos do que nunca. Pela primeira vez, ele estava vendo no reino do Espírito, mas os olhos físicos estavam cegos. Antes era o contrário. Os olhos físicos enxergavam, os espirituais estavam cegos. Deus o preparava assim para um ministério de Ananias. E durante 3 dias, Paulo foi preparado. Agora, ele vai ter o encontro. Primeiro encontro foi com Jesus. Agora ele vai ter um encontro com Ananias. Pense bem quem é esse Ananias que só aparece na conversão de Paulo. Eu acho tão lindo isso. Ananias era um judeu piedoso, cristão, discípulo de Jesus Cristo, e conhecia com perfeição a reputação de Paulo como perseguidor. E sabia que Paulo vinha para Damasco para prender os crentes. De Damasco a Jerusalém, meus irmãos, a viagem durava uma semana, mas alguns cristãos haviam vindo antes para avisar a igreja quanto à vinda de Paulo, o perseguidor. Olhe bem, não haviam estradas boas, não havia ônibus, nem carro, nem moto, nem havia avião. Os discípulos
É interessante uma coisa, de Jesus Cristo são chamados cristãos a partir do capítulo 11, lá em Samaria. Mas esse nome cristão não é um nome mencionado nas cartas, nas cartas, principalmente nas cartas de Paulo. O termo mais usado é santos. Ananias, ele queria obedecer a Deus. Ele era um discípulo de Jesus Cristo. Mas, com certeza, ele não desejava fazer o que Jesus estava dizendo para ele fazer. Mas Jesus mostrou Ananias a Saulo numa visão. Paulo estava orando e Jesus estava mostrando a Ananias. E Paulo já estava esperando Ananias. Jesus já tinha dito para ele: esse é o homem que vem aqui. Ananias significa gracioso. Olha aqui, não foi Paulo que escolheu Jesus. Isso é muito claro quando Jesus Cristo fala no capítulo 15 de João: ei, minha turma querida, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aqui, não foi Paulo que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu Paulo. A Ananias, Jesus revela o plano para a vida ministerial de Paulo. No versículo 11, eu acho isso uma maravilha, porque Jesus não falou isso para ninguém. Não falou para Pedro, não falou para João, não falou para ninguém. Mas ele revela para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Versículo 16, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias não perdeu tempo, meus irmãos. Foi à casa de Judas para ministrar a Paulo. Pense aqui, olhe este momento. Entre com Ananias ali na casa de Judas. Ananias entra na casa de Judas para ministrar. O ministério importante aqui é de Ananias, não é de Paulo. Ananias está sendo enviado pelo Senhor Jesus para exercer o seu ministério. Foi o grande trunfo do ministério de Ananias, a Paulo. E a Bíblia diz que quando ele entra ali, ele vai impondo as mãos e dizendo: Saulo, irmão. Saulo, irmão. Fique ali. Ponha-se na pessoa de Paulo. O que foi que aconteceu? Paulo não apenas ouviu a voz de Ananias, mas sentiu as mãos de um discípulo. E pelo poder de Deus, seus olhos foram abertos, ele pôde ver, ficou cheio do Espírito Santo e foi batizado. Pense, aquele homem que se encontrasse uma semana antes de Ananias, ele teria arrebentado com Ananias. Agora, ele ouve a voz de Ananias, de um filho de Deus, de um cristão, dizendo: Saulo, irmão. Olha, quando eu fico pensando no ministério de Ananias, eu aprendo que Deus pode usar a quem lhe aprouver. Se não fosse pela conversão de Paulo, jamais saberíamos sobre Ananias. Viu? Não precisa ser famoso, não. Você que quando chama famoso na sua igreja, você põe no melhor hotel, você oferece a melhor oferta quando ele não cobrou. Você escolhe os restaurantes mais caros, os presentes mais caros.
porque é famoso. Ananias, único ponto alto do ministério dele, impor as mãos sobre Paulo. Nós precisamos ficar temerosos com o comportamento que temos hoje. Não precisamos temer fazer aquilo que Deus manda. No início, Ananias deu boas razões para não visitar Paulo, mas o Senhor já tinha tudo sob controle. E Ananias obedeceu por fé. O trabalho de Deus, meus irmãos, é sempre balanceado. Num pequeno e calmo momento na casa de Judas, Deus preparou um enorme milagre público, porque aquele milagre que aconteceu escondido dentro da casa desse homem vai ficar público em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Até hoje nós falamos deste milagre. Um milagre que aconteceu num lugar tão pequeno. Nunca devemos subestimar o valor de uma pessoa que vem a Cristo. Ananias ministrou só para um homem, mas este homem se tornou apóstolo para os gentios. Lembra de André, o irmão de Simão Pedro? Foi lá. Quem é André? André só trouxe Simão Pedro para Jesus. Olha quem é Simão Pedro. Está vendo? Mas Paulo, que teve o seu encontro com Jesus, capítulo 9, ele tem o encontro com Ananias. Agora, ele vai ter o encontro com seus opositores antes de ser aceito. Paulo começou a proclamar Jesus, declarando abertamente que Jesus é o Filho de Deus. Título que ele repete 15 vezes nas suas cartas. Jesus, o Filho de Deus. Nós vemos que por esse tempo ele foi à Arábia, está escrito lá em Gálatas 1:17. E depois de 3 anos veio para Jerusalém e depois para Damasco para ser caçado. Ora, ele já não tinha sido caçador? A vida dele vai ser enfrentando oposição e perseguição até que se torne um prisioneiro em Roma, mas sempre viu um privilégio: sofrer pelo nome de Jesus. Agora que ele encontrou oposição, ele vai ter o 4º encontro do capítulo 9. Ele vai encontrar os crentes de Jerusalém. 2 momentos importantíssimos da vida de Paulo em Jerusalém. Primeiro, Paulo foi rejeitado, versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. No início, lógico, os crentes de Jerusalém tiveram medo dele e rejeitaram. Quem queria aquela peste? Que era assim que ele era chamado. Mesmo os crentes de Damasco, dizendo não, olha o testemunho dele. O testemunho dele é verdadeiro. Olha, os 3 anos que ele parou na Arábia deixaram um vazio inexplicável para a igreja, que ainda não havia esquecido o comportamento do velho fariseu matador. Que currículo! Mas então, você vai ver a partir do versículo 27 a 31, que ele vai ser aceito. Foi Barnabé quem ajudou a igreja em Jerusalém a aceitar Paulo.
ele começou a ministrar para os judeus de língua grega, os helenistas, os mesmos que planejavam a morte de Estevão juntamente com Paulo. Pensa bem, agora não estavam prontos para aceitar o testemunho de Paulo e queriam matá-lo. E nós vemos lá, eu vou ler para vocês, nós vamos ver depois, mas não posso deixar de fazer agora, aqui no capítulo 22 de Atos, de 17 a 21, está escrito assim: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Está vendo? O Senhor, nós vemos aqui falando com Paulo, no templo, que o seu chamado não era para ali. Sai daqui, está perdendo tempo aqui, o seu chamado é para os gentios, vamos sair daqui. Deus está dizendo para ele que é urgente, não é? É urgente. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Paulo compartilhou isso com a igreja, mas os líderes o ajudaram a sair dali. No versículo 30. Levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Aí termina no versículo 21, aonde nós vamos parar aqui, dizendo: a igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ainda não tinha entrado para os gentios. Não é? Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, meus irmãos, nós vamos deixar aqui e na próxima vez nós vamos continuar do versículo 32 do capítulo 9 e vamos entrar pelo 10º. E vamos andando assim. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.